uma das marcas do teu trabalho. Acho que nós podemos pensar que o teu trabalho se organiza assim em Grosso modo, sim. quatro grandes categorias. Uhum. São os blind images, os dead ends, que nesta Dead ends. exposição não há nenhum. Depois há uma coisa que eu chamei crashes, que são assim uns objetos Sim. que tu fazes Relacionados com como automóveis, relacionados com sim. automóveis, com motores, não Sim, é? sim. Não só os automóveis, como aquele míssil, bomba que tu Sim. mostraste num projeto do A MAT. bomba atómica, A bomba sim. atómica, mas tem que ver Sim, com o sim, teu os fascínio engenhos, pelo motor pelos e pelos engenhos. engenhos, pelos mecanismos, e depois, os neons. Os neons. Também, Há sim. uma coisa que atravessa este, que também não está aqui nenhum, mas são neons com frases muito fortes, o que atravessa todas estas coisas. E depois, claro, podíamos falar muito sobre a maneira como tu instalas as tuas exposições. Há uma componente muito forte na relação Cenográfica, como sim. cenográfica, a maneira como tu pensas o espaço. Mas há uma coisa que atravessa todas estas categorias do teu trabalho, que é uma relação que está sempre presente entre imagem, mesmo que seja uma imagem monocromática, e linguagem. Verdade. Certo? No fundo, são as bases das blind images. Elas nascem por uma necessidade imperiosa de apagar as imagens. Há um cansaço absoluto das imagens. No princípio dos anos 90 eu estava a sentir-me muito saturado. Quer dizer, hoje em dia nem sei como é que a gente pode definir este cansaço, não é? Porque hoje em dia isto multiplicou-se por muito mais. Hoje em dia, a primeira coisa que tens de fazer é desconfiar de uma imagem, qualquer que ela seja, mesmo em movimento. E essa saturação que eu senti fez com que eu começasse a apagar as imagens quase num estado de raiva, não é? Eu comecei a apagar as imagens em jornais, em revistas, e percebi que quando tinhas uma imagem apagada e tinhas uma legenda, que havia uma espécie de um truque, um clique que se fazia, que era a vontade de colocar mentalmente a imagem que faltava. O cérebro humano tem horror ao vazio. Ele tem uma necessidade imperiosa de colocar lá qualquer coisa. E, portanto, eu, a partir daí, descobri, isso foi uma trouvaille, descobri que isto era um filão, porque eu podia falar sobre o universo da imagem, eu podia reformular e refazer toda a história da imagem a partir de monocromos. Isto para mim foi uma coisa muito importante e foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a fazer uma espécie de visita exaustiva, porque havia uma coisa muito curiosa na altura, e ainda hoje eu guardo imagens. Apesar de eu testar imagens, eu guardo imagens. Imagens que são para mim icónicas, coisas importantes. Vou guardando. E essas imagens, quando depois acabam por ser apagadas por algum motivo, esta relação entre o monocromo e a legenda cria uma espécie de clique mental e que faz construir uma imagem por cada espectador que vê aquele monocromo. A pessoa que fecha a obra é o espectador. E isso é uma forma de romper o paradigma, que é ele já está para além do paradigma. E, portanto, isto do ponto de vista técnico e teórico é fundamental para o meu trabalho, que é a maneira de escapar e de romper com o paradigma vigente, do qual ainda nós não conseguimos nos livrar e que é difícil, inclusive, de superar. Portanto, isto seria uma forma, por isso é que as blind images são muito importantes para mim, porque elas conseguem produzir esse tipo de salto, uma espécie de salto, que não seria possível de outra maneira. Sim, as blind images e os dead ends. Os dead ends, Também. porque os dead ends também são um desafio, não em termos de imagem, mas em termos de construção, também não têm assinatura. Não. Estes desenhos que nós Já temos aqui tem, já sim. têm, mas as blind images, Não, os sim. espelhos não têm a tua Sim. assinatura, Sim. os dead ends também não têm, e na verdade... Toca nisso. Sim, mas na verdade, nas blind images, nós somos obrigados, em primeiro lugar, a formar uma imagem através de uma sugestão que é dada pela linguagem, mas também dada pelo reflexo. Tu usas sempre um acrílico que tem muito brilho e, portanto, nós estamos sempre a ver nós próprios, mas também o que nos rodeia. O entorno, sim. Mas nos dead ends são um conjunto de referências, umas vezes muito contraditórias, muito ecléticas, e nós também somos obrigados a tentar perceber o que é aquela peça, aqueles sinais de trânsito que apontam para coisas tão bizarras como Wittgenstein e Fernando Pessoa. Agora, Quilómetros associados, sim. É o mesmo tipo de exercício? Eu diria que o mais próximo seriam as covers.
porque as covers... As covers são as capas que tu fazes dos livros. Eu diria que são as covers porquê? Porque elas fazem exatamente o oposto que faz as blind images, ou seja, enquanto que a blind image eu dou um texto e não te dou a imagem, nas covers eu dou-te a imagem e não te dou o texto. Eu faço ao contrário. Eu ponho-te lá, eu ponho-te a capa, mas não te mostro o conteúdo. Ou seja, remete-te para o conteúdo que eu não te estou a mostrar. Portanto, ela faz uma espécie de efeito de espelho das blind images, por isso é que elas andam mais ou menos em paralelo. Os dead ends, começa logo pelo título, os dead ends são... Aquilo parece um caminho sem saída, não é? Aquilo é o caminho sem saída. Mas o caminho sem saída é o primeiro momento da grande liberdade. É um momento de interpretação absolutamente... Porque tu estás colocado no dead end, tu estás colocado numa coisa que te avisa que estás no fim e abre-te uma série de possibilidades, que são as possibilidades que estão incluídas no próprio painel. Aquilo é um exercício de grande liberdade. Tu, a partir dali, podes fazer as interpretações e ligações, sinapses que existem, que estão lá preparadas para serem postas em prática, não é? As sinapses vão acontecer, as pessoas vão ler aquilo de maneiras cruzadas, diferentes, isoladas, misturadas ou não. E esse grau de liberdade, esse grau de liberdade que os dead ends dão, é quase como se fosse um novo caminho, é uma espécie de caminho novo a percorrer. É um caminho que ainda não está produzido. Mais uma vez, recorre ao espectador, que o espectador realmente aqui é um espectador, não é um espectador usual, não é? Não é um espectador que usa apenas a sua visão e o prazer de o ver, é um espectador participante, que é aquilo que as obras que eu faço apelam a uma espécie de espectador participante. Eu só queria dar um passo atrás, porque começaste a falar das blind images e dessa necessidade de apagar imagens, mas as blind images não apagam todas as imagens. Ou seja, há um determinado tipo de imagens que tu utilizas como base das tuas blind images, nomeadamente imagens de filmes icónicos. Sim. Como é que são imagens que tu procuras, que te vêm ter à mão? Que imagens são essas? Porque tu sabes que nós não sabemos as imagens, podemos intuir. Mas também não é, lá está. Legendas. É importante não saberem qual é que é a minha imagem. É muito importante. Isso é o que faz com que o espectador tenha um papel predominante e faça ele a conclusão da obra. Porque se eu falar da Brigitte Bardot, não interessa a minha Brigitte Bardot para nada, interessa a tua Brigitte Bardot. Sim, Nesse sentido, tu convocas coisas no monocromo. O monocromo convoca-te mas ao contrário, a colocar a tua imagem. De uma maneira diferente das covers, nas blind images tu utilizas maioritariamente imagens vindas da cultura pop, da cultura do mainstream, são atrizes muito famosas, filmes muito marcantes, e nas covers tu utilizas livros muito marcantes da cultura ocidental, como os exemplos que nós já demos. Sim. Mas lá está, são dois caminhos que andam em paralelo. A relação com as blind images, há duas formas que existem e coexistem e são muito interessantes, ambas são muito interessantes. Aquela que eu tinha para mim desde o início é que é um monocromo que espelha. Portanto, é uma espécie de um espelho que reflete tudo aquilo que está no seu entorno. E isso era, digamos, a primeira abordagem que eu tive. Mas depois, um dia, numa conversa, que me parece também muito interessante, esse olhar, uma conversa com o curador, o Paulo Lerknoff, pensador, e estávamos a falar sobre isso, e ele levanta a questão de que elas não refletem, elas engolem, ou seja, elas absorvem, entra tudo lá para dentro, aquilo é um vórtice. E essa ideia também é muito interessante, ver a blind image como se fosse um vórtice, não é? Uma coisa que engole tudo o que está à volta. E, portanto, elas são mutantes, não é? Se tu pões aquilo numa sala, se pões aquilo num... whatever, quem está à frente, está lá tudo. Aquilo engole tudo, não é? Engole tudo. E eu achei também muito interessante essa ideia de não refletir, mas de absorver. É muito interessante. Portanto, há estas duas visões que são complementares e que estão, digamos, na gênese das blind images. Mas tu sentes esta diferença entre as blind images e as covers, ou é uma coisa... Não, as blind images fazem um percurso sobre o universo visual.
Eu tenho mais uma vez, desde o universo pop, até tenho reuni as fotografias todas do Blanchot, que são poucas. Tentei reunir todas as fotografias, dele, não é? retratos dele. Ele fugia dos retratos. Ele viveu até muito tarde, viveu até aos 90 e tal anos. Foi um pensador, um filósofo que teve uma vida muito longa e conhecem-se 12 fotografias do Blanchot. Era um tipo que fugia das câmaras, era muito arisco, muito... E, portanto, eu também faço isso. Ou o Cravin, que eu acho que é uma referência para mim. O Cravin tem a história da família do Cravin em Blind Image, desde a infância até ao seu desaparecimento. Não é? Eles aparecem na costa do México e nunca voltou a aparecer. Portanto, as Blind Images cruzam, digamos, o universo da alta e da baixa cultura. Não é? Eles atravessam... É tal percurso transversal. Sim, mas se calhar sou eu que estou ainda muito preso àquelas tuas blind images porque não é no princípio, mas uma grande parte das tuas blind images são cenas muito icónicas do cinema, não é? Do cinema, que é uma coisa muito importante da guerra, há muitas, as primeiras, por exemplo, tinham a ver com Sarajevo, ou seja, registava acontecimentos históricos, alguns até brutais, e iam sendo registados ao longo do tempo, e eu consegui com isso fazer uma espécie de revisão do universo visual, percebes? Consegui fazer essa revisão. E se havia alguma imagem que aparecia de repente que eu achava importante, ou O.J. Simpson quando fugiu, eu tenho o O.J. Simpson numa blind, quer dizer, tudo situações que até podem ser da cultura popular ou violentas, mas fazem parte de uma espécie de mosaico do tempo, não é? Agora, mudando no teu trabalho, ainda voltando a esta relação que eu acho que é muito característica e muito poderosa no teu trabalho, se nós nos lembrarmos do título da tua exposição, que eu já não sei quantos anos é que tem, de 2006, 2007, no CCB, que se chamava Blind Runner. Blind Runner. Que depois foi outra vez que deu o título ao livro que o Luís Alves Costa fez. Ao filme? Ao filme. Ao documentário. Sim, ao filme, sim. Que ele fez sobre ti. Sim. E era uma coisa... Havia muito esta coisa Blind Runner, e era uma coisa que tinha a ver com a velocidade e numa exposição que tu fazes em 2025, o título desta exposição é A Origem dos Animais Predatórios. Não é? Isto significa alguma diferença na maneira como tu concebes no sentido da concepção do teu trabalho, das tuas exposições, ou é só... Alteração? Sim, há uma... Porque uma exposição chamada Blind Runner, e eu lembro que era uma exposição muito... Tinha muitos dedentes, tinha aqueles grandes, tinha muito som, tinha muito... E as Marshall, sim. Tinha as Marshall, era uma exposição muito Blind Runner, não é? Sim. Muito... Sim. Eu achava que naquela altura... E esta exposição é outra coisa, É outra coisa. Eu achava... O display... Sim, eu achava nessa altura, e continuo a achar, os artistas estão no limiar. Quer dizer, os artistas que me interessam, é aí que eu me quero pôr. Os artistas que me interessam estão no limiar. À frente deles não existe nada. Não existe nada. Não há referências, não há nada. Eles estão a pôr pedras para andar. Estão a caminhar. E isso tinha muito a ver com essa ideia do Blind Runner. Ele está a correr, ele está a andar, ele está cego, ele não está a ver, ele não tem nada à frente. Não há nada à frente que exista. E essa ideia de não existir nada à frente e está a colocar pedras para poder avançar, para poder pensar, para poder produzir referências, obra, era muito importante nessa altura, e continua a ser, mas era muito importante nessa altura como quase um statement. Eu não tenho referências, eu não tenho nada à minha frente, eu estou completamente isolado e não tenho nada onde me agarrar, até daqui para a frente. E isso era uma espécie de nada, eu estava a dar um passo e um mergulho no nada. Portanto, eu não estava agarrado absolutamente a nada, a referências, não tinha amarras, estava sem amarras. E parece que nessa altura essa exposição foi muito importante, marcou uma espécie de salto, é quase um salto quântico, não é? Tu lanças-te de uma forma... E tem que ser destemida para poderes produzir, para poderes pensar, não teres referências que te possam condicionar, possam criar contornos no teu percurso, na tua maneira de elaborar. Pronto, essa era muito importante na altura, essa exposição. Nesta, tem a ver com preocupações mais ou menos recentes, com alguns anos, que é achar que... Então, na atualidade, basta olharmos para a atualidade para percebermos isso. Quer dizer, era muito importante perceber que o livro do Darwin lhe faltava um fascículo. Ele fala sobre todos os animais, fala sobre o reino animal, fala sobre as espécies.
Mas ele esquece de falar sobre uma especificidade que são os predadores. E nós somos o último predador, o predador mais temível, que vimos dos mamíferos e transformamos no pior predador de todos. E isso era muito importante incluir uma espécie desse caderno, desse fascículo, dessa porção de pensamento na totalidade da obra do Darwin. Portanto, por isso é que é importante fazer esta exposição, para falar sobre os predadores. E é sobre isso que ela trata. Mas o predador serve-te como metáfora para alguma coisa ou achas que é uma imagem... O predador somos nós, digamos, é a última instância do ser humano. Que vem, digamos assim, saímos dos répteis, não é? Nós saímos dos répteis, os mamíferos saem dos répteis, não é? São seres, estão ali, são seres pequenos, minúsculos, temerosos, mas tinham duas coisas muito interessantes. Eles viveram no tempo do Jurássico, portanto, no tempo dos grandes dinossauros, dos predadores mais violentos, e eles eram pequena escala, tinham poucas ferramentas para lutar no mundo de gigantes, e tinham duas coisas interessantes, que era medo e curiosidade juntas. Isso faz deles uma espécie altamente eficaz, que depois há de sobreviver e há de chegar até aos dias de hoje. Mas essas são, digamos, duas ferramentas iniciais para lutar contra gigantes, predadores gigantes e extremamente perigosos. E por isso esta exposição quer falar sobre isso, quer falar de todas as etapas, não é? Desde os primeiros hominídeos que estão aqui, eles aparecem, como é que eles aparecem? Eles vão aparecendo e desaparecendo, depois há uma das espécies que sobrevive, que é o Homo sapiens, mas convive ainda com os Denisovanos e os Neandertal. Aliás, os Denisovanos vivem um pequeno período de tempo, todos eles coexistiam num determinado período de tempo, e sabe-se hoje que há linhas genéticas que vêm dos Denisovanos, ou seja, há linhas genéticas que persistiam. Significa que os Homo sapiens cruzaram com os Denisovanos. Significa que há linhas genéticas que persistiram. Portanto, é muito interessante depois perceber tudo isso, como é que desaparecem e aparecem, e como é que se transforma, o Homo sapiens se transforma naquilo que é, não é? As grandes invenções genéticas, o polegar oposto, a própria estrutura do estômago e da digestão, os molares começam a aparecer, começam a poder mastigar, não tem só caninos incisivos. Há uma série de coisas que faz com que o ser humano, o Homo sapiens, se transforme naquilo que é e se transforme no maior predador de todos. Um predador perigosíssimo que ainda tem o resquício do cérebro reptiliano. Então, aquele fascículo que está ali na parede é uma espécie de gesto teu para completar o Darwin. Aquilo é uma enciclopédia, eu queria que aquilo fosse uma espécie, tivesse a aparência e inclusive tivesse uma forma de conteúdo que fosse parecido com a enciclopédia do século XVIII, do Diderot e do D'Alembert, que também eram pranchas grandes e eles tentaram fazer uma coisa quase impossível, ou impossível, que era reunir toda a informação existente, desde as coisas mais básicas até as coisas mais complexas. E eles conseguiram juntar muitos fascículos, fizeram uma produção imensa, e eu gostava de pegar nessa ideia da enciclopédia do Diderot e do D'Alembert para poder fazer um novo fascículo que falta ao livro do Darwin, mas com uma aparência de enciclopédia. Pronto, e por isso é que fiz aquelas pranchas, todas a propósito do predador. Do predador, o homem predador. O homem predador. Está ausente que faria falta, que eu acho que faz falta reescrevê-lo. Mas porquê é que o Darwin não nos considerou como predadores? Há alguma razão política, religiosa? Não. Acho que faltava informação. O livro é um livro do século XIX, não é? Acho que falta muita informação. Inclusive, há ali uma pequena alteração que eu faço naquela capa, até para evitar alguma má interpretação. Ele coloca races em vez de species. E eu retirei o races porque isso levanta logo questões políticas que eu não queria trazer para aqui. Percebes? Depois lá está, isto para dizer que
no século XIX essas questões não se colocavam. Não é? Falava-se, digamos, a narrativa era completamente diferente, a lógica era completamente diferente, portanto não se colocavam essas questões da raça. E provavelmente era uma coisa que ficou incompleta. Ele estava muito, e o livro é muito completo, mas se calhar faltava fazer uma especificidade criar uma especificidade maior sobre porque o homem, o ser humano, o hominídeo é um predador, mas é um predador muito especial, porque ele não é um carnívoro, ele é um omnívoro, não é? Ele é onívoro, a sua capacidade de sobrevivência fez com que ele sobrevivesse não só com a proteína animal, portanto, peixe e carne, mas também com o vegetal. Portanto, ele consegue sobreviver em sementes, portanto, ele consegue ter um leque de opções que vai criar essas ferramentas, geneticamente, criar essas ferramentas, são ferramentas de sobrevivência. Por exemplo, um lagarto não tem, ou uma vaca não tem. Aliás, há este caso curioso da doença das vacas loucas, todos nós nos lembramos, uma coisa dos anos 80, por aí, em que se tentou transformar, isto é brincar com os deuses, não é? Tentou-se transformar um herbívoro num carnívoro, porque as rações que as vacas começaram a comer eram derivados de vacas, ou seja, cascos, cornos, pele, vísceras, não eram usadas para o consumo humano. Depois isso passava para a cadeia alimentar delas através das rações e aconteceu uma coisa dramática, que é uma coisa altamente estranha e difícil ainda de perceber, que é o aparecimento do prião que se alojava no cérebro, que é uma coisa microscópica e que se alojava no cérebro e depois é todas as consequências. Portanto, isto é tentar transformar. Portanto, as cadeias não consegues transformar, isso leva gerações. A genética é muito inteligente, mas leva muitas gerações até conseguir adaptar um ser a uma série de contrariedades que vai encontrando pelo caminho. Ok, mas então, nesta constelação de predadores, esta parede que nós temos aqui atrás, tem 3 esculturas, não é? Tem colagens, desenhos, não sei o quê, e depois tem 3, não sei bem, tem 3 esculturas. Podes explicar? Primeiro são mais uma vez as blind images, mas tratadas de uma forma mais expressionista, não é? Elas são uma espécie de fólios que são dobrados, são restos de material que são dobrados. Continuamos a ter as tais imagens cegas, portanto, são fotografias, lá está, faz parte destas investigações, são fotografias a propósito destas espécies hominídeas que são importantes para perceber tudo o resto. Portanto, temos as blind images e depois temos 3 objetos. Temos um canino de um predador, não é? Aquilo é um canino. Um grande canino. Temos um canino, sim, aquilo é um canino. Temos um martelo da Revolução Comunista que foi preciso bater muitas horas, muitos dias, muitos anos para ficar naquele estado, que é objeto, é uma espécie de objeto de UV, mas é um martelo que... E o canino é feito por ti? É feito por mim, okay. Sim. O martelo é um objeto que martelou muitas vezes, durante muitos anos, até chegar àquele estado. E depois temos os dados, que eu pego num texto do Mallarmé, que é o Un coup de dés n'abolira jamais l'hasard, um lance de dados nunca abolirá o acaso, e que se transforma numa espécie de elemento quase... Era muito interessante, porque havia uma discussão entre o Max Planck e o Einstein, em que o Einstein dizia: Deus não joga aos dados. Sim. E o Max Planck dizia: não digas a Deus o que é que ele vai ou não vai fazer. Uma espécie de passo à frente do Deus não joga aos dados. Mas todas essas ideias estão ali naquele objeto, não é? Pego no Mallarmé, pego no Max Planck e no Einstein. E no teu universo é muito importante a questão do acaso. Sim, da aleatoriedade. Sim.
Tu hoje já falaste do erro, mas não há aleatoriedade, mas há acasos, eu diria acasos, sim, na maneira como tu encontras objetos, sim, na maneira como tu encontras imagens. Sim. E, quer dizer, eu achei que... Sim, sim. E até... Sou muito garimpeiro. Sim, mas até... sempre a garimpar. Mas até no próprio pensamento do Darwin, não é? Sim. Ainda que haja um pensamento evolucionista, sim, há determinados momentos em que nós não conseguimos... Há saltos, não é? Que há coisas da casa ou de indeterminação. Sim, ainda não são possíveis de explicar na época, sei lá, há várias coisas. A genética é muito lenta, ela é muito lenta, ela leva muito tempo e eu acho que nós inventamos o relógio porque temos medo do tempo. O tempo é demasiado longo, não é? Nós precisamos de ser contidos. O tempo, se virmos o tempo, a duração do tempo, desde a origem do Big Bang até agora, a duração do tempo é muito longa. Nós precisamos de nos conter, por isso é que inventamos o relógio, nós temos medo da queda do tempo. Portanto, este tempo é um tempo extremamente reduzido. Nós somos uma espécie de pequeno fenómeno no meio do universo do tempo, não é? Mas isso é uma coisa que eu acho que é importante, porque os artistas fazem precisamente isso. Os artistas fazem... E por isso é que nós vamos aos museus e continuamos a ir. Os artistas fazem o registro do seu tempo. É por isso é que eles são importantes, ou pelo menos aqueles que me interessam, fazem esse registro do tempo. Por isso é que nós vamos a museus, por isso é que nós vamos ao passado olhar e muitas vezes até reformular o presente, porque olhamos para trás e vamos ver, sei lá, vamos ver a barca de Medusa e se calhar é uma boa metáfora para a contemporaneidade, sei lá, há muitas coisas que depois nós vamos buscar ao passado e trazemos-las. E o tempo é isso, o tempo é aquilo que o artista registra, que deixa, uma espécie de... E cada artista que eu acho que considero importante vai deixar esse mosaico, esse mosaico vai ficar, vai se cozer uns com os outros e vai deixar um mosaico do tempo, daquele tempo. Os objetos aparecem por vários motivos. Apesar de se poder reunir uma família, eles aparecem por vários motivos. Os primeiros que aparecem, aliás, essa peça está na coleção da Fundação EDP, pertenceu à coleção do Cabrita Reis, e foi o primeiro automóvel que eu fiz. Foi um Volvo 240, todo machucado e que tinha uma série de coisas inscritas nas cicatrizes. E nessa altura, e depois fiz vários trabalhos com automóveis, fiz um Jaguar todo forrado a folha de ouro, que está numa coleção nos Estados Unidos, fiz o Car Crash, que está na Fundação Serralves, coleção da Fundação Serralves, e depois utilizei muitos automóveis. E eu nessa altura nesta família, achava que o automóvel me servia como superfície de inscrição que eu não encontraria em mais lado nenhum. Porquê? Porque eu pegava no automóvel, no Ford T no princípio do século XX, pegava no Ford T de 1800 e tal, portanto, princípio do século XX, final do século XIX, eu pegava no Ford T e acabava no Maserati 2. E com este percurso temporal, esta porção temporal, eu conseguia contar a história da humanidade. Porque os carros estiveram envolvidos em tudo. Casamentos e funerais, guerra, felicidade, tristeza, tudo. Não há nada onde o automóvel não tenha existido. E, portanto, para mim, era mais do que um automóvel, era um mapa. Aquilo era uma superfície de inscrição que eu podia falar sobre o tempo, um tempo específico. E, portanto, passou a ser não só o fascínio do automóvel, da máquina, mas como uma superfície onde se podiam escrever coisas. E, portanto, fiz uma série de objetos e obras relacionadas com o tempo a partir do automóvel. Depois, mas também há um fascínio teu há futurismo, sim, há futurista, há marinético, que nós não falámos pela questão do motor, não é? Sim. Da aceleração, da velocidade. Sim, também. Pode até ter começado aí, mas eu percebi num determinado momento que era mais do que isso. Porque eu tenho fascínio por automóveis, enfim, tenho uns carros antigos, tenho fascínio pelos automóveis, mas não era isso, tinha que ser mais do que isso. Não podia ser só um mero fascínio, um fetiche, não é? Era mais do que isso. E depois tenho os motores, não é? Tenho um motor também está numa coleção, um motor com as setas espetadas, uma espécie de animal morto ali tombado, um V12, um Jaguar V12 com umas setas de índio ali espetadas, enfim. Serve para contar histórias, não é? A máquina serve para contar histórias. Mas depois há outras máquinas, e que já são de outra família, apesar de as podermos reunir todas nos engenhos.
que é, por exemplo, as bombas. A bomba atómica, há várias, mas a bomba atómica tem a ver é a primeira bomba atómica, é a Little Boy, que caiu sobre Nagasaki, mas ela é muito mais do que só apenas a bomba atómica. Lá está, não é só o fascínio do objeto, ainda por cima é mortífero, terrível, é mais porque interessa muito pelo universo da palavra e da linguagem, e comecei a achar que nós podíamos, num determinado momento, isso é uma coisa que ainda não se conseguiu fazer, nós desconfiamos apenas, mas que se podia partir, e fiz várias obras sobre isso, que se podia partir a letra. E a letra funcionar como uma espécie de átomo. E o átomo tem poder atómico. E nós, ou pelo menos eu acho que a letra tem poder atómico. E esse poder atómico, não havia outra forma de o reunir e de passar esta ideia de que utilizar o objeto Little Boy. E portanto, aquilo significa, basicamente, que a palavra tem um poder incomensurável, não é? E que um dia que se conseguir partir a letra, não a palavra, mas a letra, quando se conseguir partir ao meio, nós vamos descobrir que tem poder atómico. Nós já desconfiamos disso, porque nós conhecemos textos que são textos sagrados, textos poesia, magia. Há uma série de coisas que nós percebemos que a palavra tem um poder maior do que aquilo que nós imaginamos. Muito bem, obrigado, João. Muito obrigado a ti.